I was going to originally preach Eu ia pregar about, what was it, 2 or 3 weeks ago. My father brought 2 the ou 3 word semanas atrás. Meu pai that God trouxe a palavra starts cleaning house first que Deus começa limpando a casa primeiro, before he starts bringing, his justice upon the world. antes de começar a trazer a He starts justiça through the dele no church. mundo. Ele começa através da igreja. And the first time he preached, because it was several parts, Porque right? foi várias partes, né? The first time that he brought it, A primeira vez que ele falou sobre I went isso, home with Jamili, eu fui para casa com a Jamile. and I said, I think that was the best word in the last 9 months that my father gave. Eu acho que essa foi a melhor palavra que meu pai pregou nos últimos 9 meses. I loved it. Eu I amei. loved it. And he talked, and last week, E semana passada, he talked about relationships. ele falou sobre relacionamentos. And that really moved me too. So I Aquilo was going me to moveu preach muito. about relationship today, E eu ia pregar sobre isso, sobre relacionamento hoje. but it really changed, and that hasn't happened to me yet. E mudou, e isso não tinha acontecido comigo ainda. There's never been a time where I was going to preach something, Nunca teve uma vez que eu ia pregar sobre algo and then it changed. e aí mudou. So bear with me. Então, fique comigo. Today, if I were to give a title to this word, Hoje, se eu fosse dar um título a essa palavra, and my father opened the service, he knew nothing about what the word was going to be. e I meu didn't pai share with abriu o anyone. culto hoje e ele não sabia de nada que eu ia pregar hoje. Eu não compartilhei disso com ninguém. I only shared last night a little bit with Jamili. Eu só compartilhei ontem à noite um pouquinho com a Jamile. It would be accepting God's decision Seria aceitar a decisão de Deus and finding rest. e achando descanso. Encontrando descanso, né? Accepting God's decision. Aceitando a decisão de Deus. Why is it important for us to talk about this? Por que é importante para a gente falar sobre I isso? think all of us, we already know about this. Eu acho que todos nós já sabemos sobre isso. Rest in the Lord, Descanse em Deus. accept God's will, Aceite a vontade dele. accept His decision. Aceite a decisão But dele. I believe that this is extremely important Mas eu acredito que isso é muito importante for us to really think about para a gente realmente pensar and resolve within ourselves e resolver isso dentro de nós. when God makes a decision that we don't agree with. Quando Deus toma uma decisão com a qual nós não concordamos. How many of you been there? Quantos de vocês já passaram por That isso? something was going on Que algo estava acontecendo and it didn't go the way you expected. e não saiu do jeito que você queria. And this is something that I am constantly learning about E isso é algo que eu estou constantemente aprendendo, because it's very difficult for me. porque é muito difícil para mim. So I'm just opening up to you, brother to brother. Então eu estou aqui compartilhando com vocês de irmão para irmão. This is something I have a hard time with. Isso é algo que é difícil para mim. And God is treating me. E Deus tem me tratado. And it's hurting, E dói, but it's good. mas é bom. Why is it important? Because it Por que é affects importante? your faith. Porque afeta a sua fé. I believe that it Eu affects your acredito faith, que afeta a sua fé, it affects your belief, afeta no que você crê, affects the percentage of your life that you get involved with what God has. e afeta aquilo com que você se envolve na vontade de Deus It affects the relationship you have with God. e o relacionamento que você tem com Let's Deus. give an example. Vamos dar um exemplo A aqui. person opens a company. Uma pessoa abre um negócio. Let's go of everything that they had. Vamos passar por tudo que eles têm, então. They let go of everything they have. Vamos passar por tudo que eles deixaram. Eles largaram tudo que eles têm. And they're gonna open a company. E vão abrir um business agora. Now, they go into this company and they pour all their life savings into it. E agora eles vão e colocam tudo aquilo que eles They get their economizaram. family involved. Eles envolvem a família. And that keeps going E aquilo continua indo. and it doesn't work in the end. E no final não dá certo. It fails. Falha. How difficult is it for a person like that Quão difícil é para uma pessoa assim to later on do it again? fazer isso novamente? Or to even accept a position of leadership Ou até mesmo aceitar uma posição de liderança or management ou gerenciamento. when they failed in the past and that hurt them Quando so eles bad. falharam no passado e doeu muito. Everybody understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
The only way now God has something great for their future, Agora, Deus tem algo maravilhoso para o futuro, but they have to let go of the fear, of the pain, of the disappointment that they went through in the past, mas eles precisam deixar o medo e toda a decepção que ocorreu no passado de lado, so that they can go into the great things that God has for para que them. eles possam entrar dentro das coisas grandes que Deus tem para That's eles. just one example. Isso é somente um exemplo. We have an array of examples that we can give. Nós temos vários exemplos para dar. Relationships. Relacionamentos. A person that was hurt in a relationship. Uma pessoa que foi machucada num For them to relacionamento. be able to trust again. Para confiar novamente. What do they have to O do? que precisa fazer? They have to resolve it within Eles themselves precisam se resolver dentro de si in order to mesmo. move forward to a Para que great eles possam relationship that God has. Entrar dentro de um relacionamento muito melhor que Deus tem. I want to ask you something before we start. Eu quero te perguntar algo antes de We começar. understand disappointment hurts. Nós entendemos que decepção machuca. And when you don't resolve that issue, E quando isso não é resolvido, you are not allowed to move forward with freedom. você não consegue andar para frente com liberdade. You might kind of go, Você talvez pode até ir um pouco. but there's always a hook on you bringing you back. Tem sempre como se tivesse algo te puxando para trás. Every time you're trying to leap forward or make a decision Toda vez que você tenta ir para frente, where tomar there uma is some decisão, risk involved, quando tem algum risco it envolvido, hurts dói. because you still haven't resolved what happened Porque in the você past. ainda não conseguiu resolver o que aconteceu no passado. Let me ask you something. Deixa eu te perguntar algo. Do you have something in your life, Você tem algo na sua vida, a disappointment perhaps, talvez alguma decepção, a prayer not yet answered, uma oração talvez ainda não respondida, a situation that you went into that you thought was going to be one way, uma situação que talvez você pensou que seria de algum jeito, but it was completely different? mas foi totalmente diferente. Have you gone through something like that Você já passou por algo assim and that you have not resolved it yet? e que não está ainda resolvido dentro de você? Ask the person next to you. Do you have something like that? Don't tell them what it is. Pergunta para Just do ask. seu lado, somente pergunta. Você já Ask. passou por algo assim? Do Não, you have something that's não not precisa resolved falar o yet? que foi, só pergunte. I mean, that's important. Isso é importante. It's important Importante. for you to know whether or not there's você something saber that's se- holding you back. Talvez tenha algo que esteja te segurando. Okay, very good. Let's open in Romans 12, Vamos abrir em Romanos 12, chapter 12, verse 1. capítulo 12, verso And 1. you can put it up in Portuguese. Yep, I'll read it in English. And it says, I beseech you, therefore, brothers, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to the ways of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect. The good, the acceptable and perfect will of God. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amen. Amém? I want us to focus on this. Eu quero focar That nisso. God's will, Que a vontade de Deus, God's will a is vontade de good, Deus é boa, is acceptable, ela é perfeita and it's perfect. e ela é agradável. Well, Gudo, why does bad things happen all the time then? Então, Guto, por que coisas ruins acontecem o tempo The todo? Bible says that God's will, A Bíblia fala que a vontade de Deus, God's will, a vontade de is Deus perfect, é it's perfeita, good, é boa and it's pleasing, e acceptable. agradável. Not our will. Não a nossa vontade. And why is that important? E por que isso é importante? When you preach a lot to young folks, Quando você prega muito para jovens, they're extremely intelligent. e eles são bem They're inteligentes. very smart. Eles são muito And inteligentes. they have questions sometimes that if you're not ready E ele for it, tem you're going to perguntas, catch yourself vezes, que going se like, I got to você- go back and read more of the Bible. Que eles, às vezes eles fazem pergunta para você que você tem que voltar e diz, uau, eu preciso ler mais sobre a Bíblia. A lot of times, as I'm writing a word, I'm writing the questions that they're going to ask. Muitas vezes, assim que eles estão perguntando, eu já estou escrevendo as perguntas deles. And I'll debate myself in front of the mirror E eu fico falando comigo mesmo na frente do espelho, so that I can answer. para que eu possa responder. It's something that's very truthful. É algo que é verdadeiro. The bad things that happen in the world, As coisas ruins que the acontecem hurts, no the mundo, pains, the disappointments, a dor, as decepções, it all came with sin through Adam.
Tudo veio através do pecado com Adão. It all entered through sin. Entrou no mundo através do pecado. So God's will is Então, perfect, a vontade de Deus é perfeita, but our will is what determines and causes the pain. mas a nossa vontade é que determina e causa dor. What I mean human beings. O que eu quero dizer com isso é seres humanos. What do I mean by that? O que eu quero dizer? A lot of times we catch ourselves asking, why is God allowing this to happen? Muitas vezes a gente se pergunta, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Everyone, Alguém já? have you ever asked yourself Você that? já se perguntou sobre I isso? think I ask it at least 3 times before I get to work every Eu day. acho que eu me pergunto isso 3 vezes antes de chegar ao trabalho todos os dias. You know, just in traffic, why did that guy cut me? Até mesmo no trânsito, por que esse cara cortou a minha frente? I wish his car would break down. Eu gostaria que o carro dele agora falhasse. Thank God that my will is not done. Graças a Deus que a minha vontade não é feita. Because like 10% of Route 3 North wouldn't make it to work. Porque 3% de quem está naquela rota não chegaria ao trabalho. So thankfully, God's will gets done. Então, graças a Deus que a vontade dele é feita. But you guys understand what I'm saying. Mas vocês entendem o que eu estou querendo We dizer. often ask, why is God allowing this to happen? Geralmente perguntamos por que Deus permitiu que isso It acontecesse. is not God's will for it to happen, Não é a vontade de Deus para que isso venha acontecer, but it can be God's decision on how to deal with it. mas pode ser a decisão de Deus em como lidar com isso. And when God decides something that we do not agree with, E quando Deus decide algo com o qual talvez não concordamos, it is important é importante that we resolve it within ourselves. que a gente se resolva dentro de nós mesmos. Because when we don't resolve something that we're disappointed with, Porque quando a gente não conserta algo com que a gente está decepcionado, especially when we're disappointed that God didn't do what we thought he was going to do, especialmente quando a gente pensa que Deus não fez aquilo que a gente gostaria que ele tivesse feito, it affects our ability to serve him. isso afeta a forma com que a gente serve ele. How many people could give more to God into the kingdom, Quantas pessoas mais poderiam se doar no reino de Deus? but they don't Mas eles não fazem. because they haven't resolved a disappointment or a pain that they have with God from Porque the eles past? ainda não conseguiram resolver esse problema, essa decepção que eles tiveram com Deus no passado. How many of you can understand? Quantos conseguem entender? Right? Maybe it's a prayer. Talvez é uma oração. Maybe it's a prayer that you pray and you Talvez é uma pray and you oração que pray você and you orou, pray and you orou, pray and you orou. pray and you still haven't seen the answer. E você ainda não recebeu a resposta. And you know what? E sabe o quê? Hope deferred hurts. Esperança, That's a hard one. Hope that doesn't come to a resolve hurts. é esperança quando ela pode ser afetada quando não se tem uma resposta. Yeah. Quando ela é retardada, não sei se... Retardada, é. Yeah, okay. I don't know. There we go. So, it does. It hurts. Machuca. But I want to talk about what entails in this. E o que isso envolve? What does it involve? When we look at a situation, we say Quando that olhamos should have para uma not happened that situação, way. A gente olha e diz, isso não deveria ter acontecido dessa This is not forma. right. Isso não está certo. What does that involve? O que isso envolve? More than anything, Mais do que tudo, our sense of justice. nosso sentido de justiça. Because our compass, our internal compass of Porque justice. a nossa bússola de justiça, Oh, you're on a roll. My God. Our internal compass a nossa bússola, tells us Nos whether or diz not we believe God did that right or se wrong. Deus fez isso certo ou não. It's based on whose judgment? É baseado no julgamento de quem? Whose? De quem? Ours. That's Nosso, right. That's certo? right. All right. So we're getting Ok, there. estamos chegando Now, lá. I want to ask you something. I want you to be honest with Então eu yourself. quero te perguntar If you're coisas, near your algo- husband or your wife, Seja honesto com você. if you're near your husband or your Se wife, você está perto do seu esposo ou esposa, ask them if they're being honest. pergunta se ele está sendo honesto. Do you have Você tem, or do you recognize ou você pode observar your biases? I thought about that word yesterday. I said, Chris is going to have a hard time with this word because I couldn't translate. Your biases. que talvez você não tenha bias. Where's all the helpers? Cadê a Lucia, pastora, Marina, Débora? It's your point of view. Let me explain it in English, right? When you're biased towards something, preconceito. There you go. Preconceito? Yeah, it's preconceito. Porque Preconceito. preconceito é uma coisa muito negativo, né? But É uma tendência? uma tendência, that's good. Tendência. Preconceito junto com tendência com uma coisa menos negativa. É isso que significa. Your biases.
A sua tendência. Do you have a bias? Você tem alguma Ask your tendência? husband, your wife. Am I Talvez um biased? pré-julgamento. I'm going to give you some examples that Eu I quero te have, dar but alguns ask them exemplos do que eu first. Are tenho, you mas perguntem. biased? Você tem alguma tendência? On your Você tende para algum decisions? lado na sua decisão? Is there something that affects your Tem decisions algo que afeta a sua decisão? that will not necessarily affect other folks' decisions? Que talvez não vai afetar a decisão de outros. I really stopped to thinking about this when I Eu was writing this realmente word. parei para pensar sobre isso quando eu estava escrevendo essa palavra. I'm going to tell you one of my biases, Eu vou falar das tendências que eu tenho. but don't use it against me after, Mas não use contra mim depois, because it's truthful. porque isso é verdade. I love church. Eu amo igreja. I love church. I grew eu up amo, in church. Eu realmente Right? amo. When I was young, Quando era mais my, jovem, my father would be the first one to get there, meu pai era o primeiro a chegar, the last one to o leave. último a sair. As I started growing up, E à medida que eu fui I crescendo, did the same thing. eu fiz a mesma coisa. I love church. I love Eu the amo concept igreja. of church. Eu amo o conceito de igreja. So I love folks who give their time and their talent to church for the kingdom of God. Eu amo pessoas que se envolvem e se dão seus talentos e tudo que tem para a igreja. So I was thinking to myself, Então eu estava pensando comigo, if I see a person who's lazy at work, se eu vejo uma pessoa que ela é preguiçosa no trabalho, okay, a person who's lazy at work, que é preguiçosa no but they're trabalho, very involved with the church, mas eles estão super envolvidos com a igreja. which is, by the way, nothing to do with what we work, E okay? não tem It's nada just a an ver com o example. que a gente está fazendo, tá? No But trabalho. they're very mas- late because everybody here is a hard worker. porque todo mundo aqui eu sei que é trabalhador. But Mas a person who's very lazy at work, uma pessoa que é meio preguiçosa no trabalho, but works very hard at church. mas trabalha duro na igreja. And then you have a person who's not involved with church at all. E aí você tem uma pessoa que não está envolvida com a igreja But em nada, they're hard-working people. mas eles trabalham duro. My bias, A minha tendência, when I look at who goes forward, para quem pode ter mais ali, yeah, quem when vai I mais pra look at frente, God blessing them, quando eu observo Deus abençoando eles, I want God to bless the person who works harder at church, eu quero que Deus abençoe a pessoa que trabalha duro na igreja. even though he doesn't work as hard as this person. Mesmo que essa pessoa não trabalha tão duro como essa outra aqui. That's my bias, Essa é a minha tendência. right? It's the Certo. way, it's something that I thought about, É algo que eu pensei and I said to myself, it's not necessarily fair, e disse que isso não é necessariamente justo, because I see it porque eu based on the vejo, experiences I've had in my life, baseada nas experiências que eu tive based na on minha how vida, I grew up, da forma com a qual eu cresci, which changed and manipulated the way that I que think today. mudou e manipulou a forma com a qual eu penso hoje. Do you, with that example, can you Com think esse of any exemplo, biases you have Você pode pensar em alguma tendência que that você aren't tem necessarily fair, que não é necessariamente justo, but in your eyes mas nos seems like teus it's olhos parece ser true justice, verdadeira justiça, right? certo? Okay. Now let's think this. Vamos pensar agora The only one que o único who has no biases que não tem tendência nenhuma is God. é Deus. So when we're seeing God move in our midst, Então, quando a gente vê Deus se movendo em nosso and I don't mean meio, at church, I mean eu like não at quero work, dizer na at igreja, eu falo no school, trabalho, in na escola, nos relationships, relacionamentos, can we be humble enough to understand and accept conseguimos ser humildes o suficiente para entender e aceitar that the one who's ruling this decision que aquele que está liderando, determinando essa decisão, has no biases, não tem nenhuma tendência and that my e justice, que a minha justiça, when compared to his, quando comparada a dele, is very failed. é muito falha. Amen? Amém? All right, cool. Okay. So let's see what the Bible says. Vamos ver o que a Bíblia fala. Isaiah 64:06. Isaías 64, 6. This is what the Bible calls Isso é o que a Bíblia chama our justice. nossa And my father justiça. talks about it all the time. E meu pai fala sobre isso o tempo todo. I learned it with him. E eu aprendi com ele. But we are all like unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Mas todos nós somos como um imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam.
So we can establish here Então a gente pode determinar aqui that our justice and the way we see the world que a nossa justiça e a forma com a qual a and the gente way vê o we see mundo e do situations jeito que a gente vê situações can never even come close não tem nem como chegar perto to what God sees. do que e a forma como Deus vê. Have you ever seen a person that's been blessed that you Você já said, viu uma pessoa que já "How? foi abençoada e você pode ter falado como? How, God? Como, Deus? This is not fair. Isso não é justo. I'm here Eu estou working aqui my hands to the trabalhando, bone. minhas mãos até I sangrarem. go to church. Eu vou à igreja. I do things that's right. Eu faço as coisas que são How certas. can you allow this person to be blessed? Como que você pode permitir que essa pessoa seja abençoada? And when I look at it from my limited point of view, E quando eu olho com o meu ponto de vista limitado, I deem that to be unfair. eu julgo aquilo ser não justo, Injusto, né? injusto. Obrigada. So, Então, we've already established that God's justice is better than ours. já determinamos que a justiça de Deus é melhor que a nossa, certo? God has seen that person when he was born. Deus já viu aquela pessoa quando ela nasceu, He saw him being raised by his parents da forma que ela foi criada, or not raised by his ou parents. talvez não criada pelos seus pais. He saw the things that they went through in school. Ele viu as coisas que passaram nas escolas. He knows the size of that person's family, Ele sabe o tamanho da pessoa, da família daquela pessoa. that person's need. Sabe de todas as suas necessidades. So, and we always sees the part that we know. E tudo que a gente sabe é a parte que a gente vê. Now, I Então, agree Eu concordo 100% 100% that there are things we're never going to be able to explain. que tem coisas que a gente nunca vai ser capaz de explicar. In our Christian walk, we all get there, right? Na nossa caminhada cristã, acho que todos nós entendemos isso. It's certo? harder when you're young. Acho que é mais difícil quando você é mais jovem. It's harder for you to accept things that you don't understand. É mais difícil você aceitar aquilo que você não entende. But as you get, it was very difficult for me. It Era still muito is a difícil little para bit. mim, continua ainda, And as you get older, mas à medida que você you envelhece, start understanding that there's some things that there will be no explanation você for. começa a entender que tem certas coisas que talvez não vão ter uma explicação. I've seen good people Eu já vi pessoas boas get cancer. Not Ter get cancer, câncer. but be diagnosed with cancer. ser diagnosticado com câncer And you couldn't explain that. e você não tem como explicar aquilo. I've seen, one time I saw someone that died, that Uma passed vez away, eu vi uma pessoa que faleceu and that was unresolved in my life. e aquilo não foi algo bem resolvido na minha vida. For a long time, I Por muito tempo kept eu asking God, why would you allow this to happen? eu perguntava para Deus, por que tu permitiu que isso So this is not acontecesse? fair. Isso não é justo. This person was in church. Essa pessoa estava na This igreja. person was a Christian. Ela era um I cristão. love this person. Eu amava essa pessoa. Years later, I came to find out that this person Anos mais tarde eu vim had descobrir molested someone. que essa pessoa tinha molestado alguém. Not saying that God took him because of that. Não estou dizendo que Deus levou essa pessoa But por what I am causa disso. saying Mas that o que eu estou dizendo my é limited vision, my a limited minha knowledge visão limitada, o meu conhecimento limitado caused me to come up with a decision resultou em que eu chegasse a uma decisão that I really didn't have all the information about. onde eu não tinha toda a informação sobre o And it caused me contexto. to have a problem with God. E aquilo fez com que eu tivesse um problema com Deus. Maybe there was a business you opened at some time that failed. Talvez você abriu um negócio que um dia não deu certo. Maybe someone hurt you at some point. Talvez alguém te machucou em algum determinado And you don't ponto. understand why God let that E happen. você não entende por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. And things that are unresolved keep us from receiving what God has E for as us. coisas que não são bem resolvidas nos impedem de receber mais de Deus. Let's go to Galatians 6, Vamos abrir em Gálatas 6, verse 7. verso 7. I believe most of you know this. Eu acho que a maioria de vocês conhece esse verso. Do not be deceived. Go ahead. We'll do it little by little. Não erreis, não se deixe escarnecer, God is not mocked. porque tudo que o homem semear, Yeah, não é o mesmo verso, acho que não. It's chapter verse 7. No, it is. It's just changed. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever man sows, he will also reap. For he who sows to his flesh will also reap of the flesh corruption. But he who sows of the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição.
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap, if we do not lose heart. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are in the household of faith. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Man, I love this verse. Eu amo esse verso. Let us not grow weary while doing good, for in good season we shall reap, if we do not lose heart. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tell the person next to you, don't Diga give a pessoa up. para o seu lado, não desanime. It might be taking a while, Talvez vai demorar um pouco, but God is faithful. mas Deus é fiel. And we will reap E nós vamos colher if se we do not lose heart. a gente não desanimar. Now, there's something here. Tem algo aqui. It also says, Isso também fala those who sow in the Spirit. aqueles que semeiam no Espírito. So a lot of folks sowing in the flesh, Porque tem muita gente semeando na carne, expecting to reap in the Spirit. esperando colher no Espírito. We need to be fair about Nós things. precisamos ser justos sobre isso. Let me ask you something. Deixa eu te perguntar algo. Think about something you really want. Pense em algo que você realmente quer. Guys, every time I do this, it's because I spend like an hour doing that by myself. Just being Toda like, vez que eu faço Jamile isso, knows. eu She doesn't even gastei talk to pelo me. menos 1 hora fazendo isso comigo mesmo. When Jamile knows I'm going to give a Quando word, a Jamile sabe que eu vou she pregar, doesn't even ask me stuff ela nem me anymore. pergunta mais as coisas. Because I'll be talking to myself. Porque eu vou ficar falando comigo Não, mesmo. mas ali. isso não é justo. Mas Deus isso fala não é... assim. A Jamile olha assim. E a Jamile me olha aí. Jamile looks and she goes like, Ela, "You preparing the word, babe?" você está preparando a I palavra? am. I am. Ok. It's like, okay. So, ask yourself, Se pergunte, is there something that you really want? That tem you algo que você really want? realmente quer? I have something that I Eu really tenho want. algo. Everybody thought of something you really want? Você Something you've realmente, been você praying pensou em for? algo que você tem orado? I want to ask you this and be honest with Eu yourself. quero te It's important. perguntar e seja honesto consigo mesmo. If you got this thing that you really want, Se você recebesse isso que você realmente quer, is it going to make a difference in the kingdom of God or how much of yourself you give to God? vai fazer a diferença no reino de Deus ou como você serve a Deus? Some people may say yes. Talvez alguns vão dizer sim, Some people may say no. talvez outros não. If it's going to make a difference on how much you give of yourself to Se vai God, fazer a diferença de quanto você se doa para Deus, there's something wrong with that. tem algo errado aí. Because you should be Porque serving você God deveria estar servindo a Deus, at whatever level you know you should, seja lá o nível que você sabe que você deveria, regardless of what God gives you or doesn't give you, independente do que Deus te dá ou deixa de te dar, right? certo? So it's a very good way to ask, Então é uma boa forma a gente se perguntar, is this of the flesh or of the spirit? Which doesn't make it wrong to it necessarily be of the flesh, and we'll talk about se é it. da carne ou do espírito, e não que necessariamente seja ruim se for da carne. I want really bad Eu quero an F-150, a Ford. uma caminhonete truck. 150, uma I Ford really want one. 150. Eu realmente quero uma. Marconi has a nice truck, right? The day I Marconi saw it, I was tem like, oh my carro legal. O dia que God. eu vi, eu disse, uau, Deus. You know, I love it. I really Eu love amei, eu it. gostei demais. But I'm waiting. Mas eu tenho And it's esperado. not wrong for me to want that. E não tem nada de errado para mim querer isso. I'll tell you something. If I get an F-150, Se eu ganhar uma, well, it's going to be used for God's house a lot. vai ser I usada think para nobody casa here de has any Deus. doubt on that. Eu sei que vocês não têm dúvida But nenhuma disso, It's mas not wrong for us to want things. não é errado a gente querer e It's desejar not. coisas. It's really not. Não tem nada de errado. But what I'm saying Mas o is, que eu estou dizendo é, whether or not you get what you want se você ganhar ou não o que você quer, should not control or influence não deveria de controlar ou influenciar how much of a relationship you have with God. o seu relacionamento com Deus. And listen, I failed at this before. Eu já falhei nisso antes. Listen, when I was praying for my house, Quando eu estava orando pela minha casa, I was praying. eu estava I orando. was fasting. I Eu was estava living jejuando, eu a estava really vivendo holy life. uma vida de extrema santidade. I mean, to the type that you're fasting tipo que at você least tá twice a week. Jejuando pelo menos 2 vezes And na you're semana. praying, E you're você orando seeking. e você buscando.
And you know what? After I E got sabe my o quê? house, Depois que eu recebi a minha casa, I didn't fast as much as I was fasting before. eu não jejuei mais como eu estava jejuando antes. Okay? And I get that. Ok? Eu entendo You know, isso. and that's what I'm saying. That's why this is for me as well. Por isso que isso é para mim também. But what I am saying Mas o que eu estou dizendo is é that sometimes what God does for us or doesn't que às vezes o que Deus faz ou deixa de fazer controls our relationship with Him. controla o nosso relacionamento com Ele. And it shouldn't. E não deveria. It should be an unbiased relationship. Deveria ser um relacionamento sem nenhuma tendência. Amen. Amém? Look at what Romans chapter 2. Olha aqui em Romanos capítulo 2. I'm going to open the Bible here. Give me a second. Yeah. Because this one's going to be a little longer. Romans chapter 2. Verse 1 through 11. Verso de 1 ao 11. Therefore, you are inexcusable, O man, whoever you are, you who judge. For in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. But we know that the judgment of God is according to the truth against those who practice such things. And do you think this, O men, you who judge those practicing such things and doing the same thing, that you will escape the judgment of God? Or do you despise the riches of his goodness, for forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads to repentance? Let's read all the way to 6. Go ahead. 1. É de 1 a 6. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para que o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. But in is that all the way to 5, right? Yeah. But in accordance with your hardness and your impotent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Let's jump to 7. Eternal life to those who patient continuance is the promise of God, and continue in doing good and seeking his glory, which is honor, immortality. But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also the Greek, for there is no partiality with God. And we'll finish it from 5 to 11. 6, Asaf. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. There's no partiality with God. Não tem parcialidade com Deus. God treats with us Deus trata conosco the same manner that he treats those who don't believe in him. da mesma forma a quem não acredita nele. Why am I saying this, my Por que brothers estou and sisters? dizendo isso? Because, and why am I preaching E por about que this? estou pregando sobre isso? And I've said it before many times. Eu já There's been falei times in várias my vezes. life that because I have not resolved things between God and I, Já houve várias vezes na minha vida onde que eu não havia resolvido algo entre mim e Deus, that I've got stagnated, I got que eu stopped. fiquei estagnado.
I couldn't move forward. Eu não tinha como andar para frente. And I had to mentally resolve the issue. E eu tive que resolver esse problema mentalmente, na With minha God, mente, saying, com Deus, I accept your decision dizendo: in this Deus, matter eu aceito a sua decisão nessa situação, so that I can move forward. para que eu pudesse ir continuando ir para frente. And often E muitas vezes, time tempo will explain to you the why. vai te dizer o porquê. Not every time, Nem todas as vezes, but most times. mas na maioria delas sim. You will discover Você vai descobrir why something took longer, porque algo demorou tanto. or why you weren't ready to get to that place yet, Ou porque você não pôde chegar a determinado lugar ainda, or what posição. mistakes were made in the past Ou os erros que foram cometidos no passado, that now you know. que agora você sabe. Suffering Sofrimento is something that I've come to the conclusion with é algo que eu cheguei à conclusão that is needed. que é necessário. Suffering is needed, guys. Sofrimento é necessário. I've seen it. Eu já vi. And I think you have too once we start E eu talking acho about que it. você I'm almost entende finishing. isso. Estou quase terminando. Jamila was telling me that when she was growing up, Jamile me falou que quando ela estava crescendo, Sundays, domingos, there was a special food for Sundays. tinha uma comida especial no domingo. And there was soda, E tinha refrigerante. right? And she said that Sunday it was Que domingo, uau, a era party, right? né, o almoço. My father told me that I think the first time he Meu pai me falou que eu acho que a primeira vez que I think the first time he tried soda, he was older, ele acho que ele tomou refrigerante, ele era mais velho, right? certo? And he tells me about the story of how he E ele- wanted a bike for E ele me Christmas. fala de uma história que ele queria uma bicicleta para o Natal. And he was so sure he was going to get it, E ele tinha tanta certeza que ele ia ganhar and he didn't get it. e ele não ganhou. And how that hurt him. E como aquilo machucou ele. My mom tells me of how Minha mãe me conta de her and her brothers, Como my ela e os irmãos grandfather dela- would part the food, o pai dela dividia a comida. and it would be a very specific portion for everyone in the E cada table. tinha uma porção bem específica assim para comer, bem determinada. My father tells me how he would carry lavagem de porco, E meu pai falava como ele levava lavagem de porco yeah, when he was young. quando ele era mais novo. And kids would make fun of him on the other side of the street. E as crianças gozavam, debochavam dele. I believe everyone who's here, Eu creio que todos que estão aqui, who grew up, que you know, talvez a while cresceram back, tempos mais atrás, that you see needs that you guys went through, que vocês viram coisas pelas quais vocês passaram, that today your kids have no idea what that que is hoje os like, seus filhos não têm a menor ideia, right? certo? We all know Todos nós sabemos of stories, and we see it. de histórias e nós vemos também. You know, William has a room full of toys. William tem um quarto cheio de brinquedos. And you know what? E sabe o Folks quê? who didn't grow up with that Os que não cresceram com aquilo are a lot more grateful são muito mais gratos for what they have. pelo aquilo que eles têm. Let's talk about us as human beings. That Vamos is falar a da gente human como ser condition. humano. Isso é uma condição humana. Gratitude comes when you recognize of how something could have been and is no longer that way. Gratidão vem quando algo que você sabia que poderia ser de uma forma, mas não foi. Let's give an example. Let's say you're going to work in the morning. Por exemplo, você está indo para o trabalho pela manhã. Nothing happened to you. Nada te aconteceu. You're fine, you go through Você your está work. bem e você vai e você trabalha. If a car hit you, Se um carro vem e te your bate, car flipped 3 times in the e air, o seu carro roda 3 vezes no ar, and you only break your arm and you come out okay, e você somente quebra o seu braço e você sai tudo bem, you're going to give God so much thanks você vai dar agradecer a Deus muito, because he delivered you from a very bad accident. porque Ele te livrou de um acidente muito mal. But maybe he delivered you from many accidents before that you don't even know. Mas talvez Ele já te livrou de vários outros acidentes que você nem tem ideia. But the gratitude comes when the feeling of fear and suffering comes and you're delivered from that. Mas a gratidão vem quando o medo vem e você vê que recebeu um livramento daquilo. We should be even more grateful when nothing happens, E a right? gente teria que ser muito mais grato quando nada acontece, certo? But that is the human condition. Mas essa é a nossa condição humana. Through suffering, Através do sofrimento, we are made better people. nós somos melhorados.
We are. Nós somos. How many people are meeker and more humble Quantas pessoas talvez são hoje mais humildes and understand someone else's pain when they go through it? e talvez entende mais a dor de uma pessoa quando alguém está passando por ela? You guys know what I mean? Sabe o que eu estou falando? We can use, because I've talked to her about it before, Lucy is an Eu falei com a example. Lucy e ela é um exemplo. Lucy coming out of everything she's gone through. Ela passando por tudo que passou, One day when she looks at someone and says, I know what you're going through and God has the answer, it's going to have a lot more weight than you and I talking to that quando ela person. olhar para alguém e olhar e dizer para a pessoa, eu sei pelo que você tem passado, porque ela já passou por aquilo, vai ter muito mais efeito do que se eu ou você falar sobre isso. It's how humans are. É como nós seres humanos somos. Pride is broken by suffering. Orgulho é quebrado através do sofrimento. Selfishness is broken through suffering. Selfishness, egoísmo. Egoísmo é quebrado através de sofrimento. These are all things that we naturally suffer from Isso at é algo que a some gente level. naturalmente sofre em algum nível. So God will allow bad things to happen. Então Deus vai permitir que coisas ruins aconteçam. Some of it, it's stuff that's made as a result of our decisions. Talvez alguns vai ser resultado das nossas decisões, Some might be Outros- results of other people's decisions talvez that have nothing resultado to de do with us. outras pessoas, decisões de outras pessoas que não têm nada a ver conosco, But nevertheless, we come out stronger on the other side after we go through it. mas a gente definitivamente sai mais forte depois que a gente passa por isso. Let me tell you this. Deixa eu te falar algo. Can you see difficult situations Você consegue ver situações difíceis that you went through pelas quais você passou, that when you came out, you were so much stronger que quando você saiu você estava tão mais forte than you were before? do que você estava antes de começar? Work is a great example. O trabalho é um ótimo exemplo. My last example. Meu último exemplo. Sandra was promoted to maintenance manager. Foi promovido And I remember in the beginning, he would come to me e eu lembro que no começo and there would be something that was going on that was, he's like, we need to resolve ele this. chegava para mim e falava, nós precisamos resolver isso. And I told him, Eu give disse it some pra ele, time dá tempo, dá um tempo. because the things you're going to start going through Porque as coisas pelas quais você vai começar a passar, that you're going to have to face and handle that que are você vai ter que difficult, lidar, que são uncomfortable. Oh, difíceis, que não são confortáveis. in a little while, after you go through those things, Depois que você passar por essas coisas, you're going to see that this problem you're talking about você vai ver que esse problema que você está falando is like a little fly in the wall. It's nothing. é nada, é como uma mosquinha. And a few weeks ago, he came to me. E algumas semanas atrás ele chegou para said, mim "You know, e disse, sabe, I understand now. eu entendo agora. I've gone through things that are so much more difficult than that little problem that was in the Eu já beginning. passei por coisas que são tão mais difíceis do que aquele problema lá no começo, That now, que agora that is like nothing. aquilo é como nada. I'm much more capable now Hoje eu sou muito mais capaz of dealing with much greater issues de and lidar com coisas, difficulties. com problemas maiores. The truth is A verdade is é that comfort que conforto changes nothing in us. não muda nada. We love comfort. E nós gostamos de um conforto. We love safe. Nós amamos um lugar If seguro. we get to a place that's comfortable and safe, we don't want to Se a leave gente there chega ever. num ponto onde está confortável e estável, a gente não quer sair dali nunca. We're never going to change because Nós we nunca got into a vamos place that mudar. we're good. Porque você chegou num ponto em que você está bom. We're good as we are. Nós estamos bom do jeito que We está. don't need to get better. Nós não precisamos mais just stay melhorar. there. Vamos só ficar ali. And then you die there E aí ali because você you grow morre. old and you never Porque você change envelhece, você nunca muda. because it's comfortable. Porque é confortável. Pressure, difficulty, Pressão, Hardship. dificuldade, as painful as it is. doloroso como é. Believe me, I hate it. Acredite, eu odeio isso. I don't like feeling pressured, Eu não gosto de me sentir pressionado. even though Mas it happens, right? acontece, certo? It makes us better. Nos torna melhores. It is necessary É necessário to cause positive change in our para lives. causar mudanças positivas na nossa vida. Lord, friendships are made better through suffering. Amizades são melhoradas através do sofrimento. You know who's really there for you when you're going through suffering. Você sabe quem realmente está ali do seu lado quando The você passa por depth of sofrimento. love that you have for someone A profundidade do amor que você tem por alguém cresce when you're going through a difficult time quando você passa por um tempo and that difícil person is there with you. e aquela pessoa está ali passando contigo. So it's not fun, Então, não é divertido, but it's needed. mas é necessário. Amen? Amém?
Amen. That's what I wanted to share with Era everyone. isso que eu queria compartilhar com vocês. Our God is faithful. Nosso Deus é fiel. Do not give up on doing the right thing. Não desiste de fazer o bem. Don't give up on Não praying. desiste em orar. Keep seeking, keep Continue fasting, keep buscando, praying, keep jejuando. going. Orando, continue. And so in the Spirit. E assim também no Espírito. God says, pray, ask, Deus fala, ore, ask, busque, ask, and it shall be given. peça, Knock, and it e will vai be lhe open. ser dado. So let us not give up. Não vamos desistir. And let us not allow bad experiences in the past to control our future. E não vamos deixar que experiências ruins do passado Amen? controlem o nosso Amen. futuro. Let's Amém? pray. Amen. Vamos orar?